Capítulo 193. O bravo é o conquistador. A torcida levou muito tempo para se acalmar. Desta vez, os olhares de todos sobre Fei mudaram completamente. Especialmente aqueles guardas da caravana Soros que estava acostumado a ver todos os tipos de nobres e elites. Eles olhavam para baixo o rei camponês desse reino subsidiário. No entanto, a maneira como eles olhavam para Fei estava cheia de respeito e adoração agora. Esta foi a reação natural do fraco ao forte. Na terra de Azeroth governada pela lei da selva, os fortes eram respeitados, e todas as questões eram resolvidas com punhos e armas. A equipe partiu após uma pequena reorganização. A vitória desta batalha dissipou todas as ideias de ataques furtivos contra a jornada da equipe expedicionária. Agora, com um elite capaz de derrotar um cavaleiro executivo na equipe, a menos que alguém estivesse realmente cansado de viver, as pessoas nem teriam tempo suficiente para chegar até Fei. Quanto mais atacar furtivamente, seria basicamente suicida. Então, todos avançaram cheios de confiança. Fei montou confortavelmente nas costas do grande Black com a beldade em seus braços. Ele passou pelas montanhas gêmeas imponentes. Agora, havia apenas uma região montanhosa à sua frente e então seria uma vasta planície. A jornada restante da equipe expedicionária seria uma estrada tranquila, sem mais perigo, e era de se esperar que eles chegassem à capital imperial em pouco mais de um dia. No entanto, quando estavam prestes a passar pela região montanhosa, Fei de repente olhou para trás. Apenas naquele momento, não se sabia por que, Fei de repente sentiu algo dentro de seu coração. Um estranho tipo de sentimento permaneceu em seu coração, como se ao longe a cidade de Chambord enfrentasse algo. Rumble, a campina inteira tremeu e a terra estava se gemendo. A cavalaria que parecia uma inundação apareceu distante na fronteira entre o céu e a terra. As longas bandeiras voando ao vento eram como muitos pequenos dragões negros, avançando ferozmente no céu. Todas as bandeiras eram pretas, e em cima delas havia uma pintura simples e feia de uma faca de aço pingando sangue e uma caveira branca. Este era um exército desconhecido completamente vestido como uma armadura negra. Os cavalos, armaduras, capacetes e armaduras e as unidades de cavalaria principais não tinham símbolo ou marcas. Era óbvio que eles deliberadamente esconderam sua identidade. Todos os 2.000 soldados de cavalaria eram como uma torrente negra que estava galopando mortalmente à frente. Na frente deles, em uma colina levemente inclinada, uma figura vermelha e uma figura negra estavam de pé no alto, como duas torres de pedra imponente. Eles encararam a torrente sem medo, esperando silenciosamente alguma coisa. A distância entre os dois lados estava ficando menor. Este é o Cavaleiro de Ouro de Touro, Dedier Drogba, sob o comando do rei de Chambord. O exército que avança deveria ouvir. Vocês já invadiram o território de Chambord. Eu vou te dar 10 respirações de tempo para virar e sair, caso contrário nós vamos matar sem perdão. O cavaleiro na colina de repente gritou. Sua voz disparou tão alto que perfurou o céu e viajou para longe, inesperadamente suprimindo o som de milhares de cavalos galopando. Mas, Pev. A resposta do outro lado foi uma flecha ainda mais alta. Com uma explosão de gemidos ensurdecedores que atravessavam o espaço entre eles, a flecha estava em volta de uma leve cor de fogo, semelhante a um meteoro caindo do céu. Nada bom, Dedier, tenha cuidado. O rosto de Lampard mudou. Ele viu que a flecha continha um forte elemento de fogo como uma energia aterrorizante de relâmpago. Essa foi uma flecha disparada por um elite que era pelo menos um intermediário de 3 estrelas. Ele estava preocupado que Drogba pagaria um preço por subestimar o tiro, então ele deu um passo para cima e deu um soco no céu. Um trovão de prata explodiu de seu punho e bateu diretamente na flecha. Depois de um grande boom, uma explosão apareceu no céu, e uma onda de ar invisível espalhou-se em todas as direções, destruindo todas as plantações próximas. Filho de uma puta, mostre algum respeito. Drogba ficou furioso. Ele olhou em volta, alcançou e derrubou o machado gigante que estava pendurado na lateral de seu cavalo. Então, com as 2 mãos usando força total, ele jogou na direção do inimigo.
Após a transformação pela poção Hulk, ambos os braços tinham pelo menos dezenas de milhares de libras de força. O machado estava girando e assobiando freneticamente, parecendo até ser um nível mais alto do que a flecha vermelha. Este machado foi de fato jogado a mais de 200 metros por ele. O cavaleiro que disparou a flecha antes viu a situação e não se atreveu a bloquear de frente. Com a energia vermelha flamejante piscando em seu corpo, ele instantaneamente saltou no ar e se esquivou. Seu movimento foi extremamente ágil, e ele voltou para a parte de trás de seu cavalo com outro flash. Ele era claramente um elite. No entanto, os que seguiram atrás dele não tiveram tanta sorte. Antes de o primeiro poder reagir, ele foi cortado diretamente pelo machado gigante. Sem soltar um único som, ele foi cortado em duas metades, com a metade inferior ainda montada no cavalo, enquanto a metade superior já havia caído no chão e foi pisoteada até virar carne picada. Mesmo assim, o machado continuou com o mesmo ímpeto e 6 ou 7 cavaleiros totalmente blindados também encontraram o mesmo fim trágico. Instantaneamente, uma corrente de sangue vermelho apareceu dentro do grupo de cavaleiros negros. Droga, avancem e matem ele! O cavaleiro do elemento fogo gritou, puxando a longa espada em sua cintura e rangendo os dentes. A torrente negra de cavaleiros acelerou sua velocidade de impulso e tornou-se ainda mais descaradamente louca. Pev. Sons agudos perfuraram o céu e 4 longas espadas cobertas de todos os tipos de luz de energia começaram instantaneamente a explodir, vindo da torrente negra. Oh merda, existem profissionais do lado inimigo. Nós dois não podemos lidar com eles. No momento em que Lampard ouviu o som, seu rosto mudou imediatamente. Aqueles tiros de espada mostravam grande força, significando que havia pelo menos 4 elites que eram nível 3 ou acima. Além das tropas de 2.000 cavaleiros, a força inimiga não era algo que Drogba e ele pudessem manejar por conta própria. Frank, não se preocupe, vamos dar a esses bastardos algum presente de saudação, e Drogba disse quando ele tirou 3 outros machados. Sob a força aterrorizante, os machados gigantes giravam como tornados que estavam prestes a esmagar a dimensão, e eles fizeram mais 3 correntes de sangue na torrente negra da oposição. Droga, pessoas pecadoras matem. Antes mesmo de enfrentá-los, os 4 machados voadores de Drogba já mataram cerca de 40 pessoas, fazendo com que aqueles 4 mestres na frente, que estavam piscando em cores diferentes de luz de energia, não pudessem deixar de rugir de raiva. No piscar de olhos, a distância entre os dois lados era de menos de 100 metros, e a chuva de flechas que cobria o céu começou a descer em direção àqueles dois. Rápido, retire-se. Os dois pularam em bestas das chamas carmesim e levantaram poeira atrás de suas bundas. A velocidade das bestas das chamas carmesim nível 4 excedia em muito os cavalos militares. Eles imediatamente saíram do campo de batalha e começaram a recuar para a cidade de Chambord. 3 quilômetros de distância. Mais de 100 soldados da cidade de Chambord estavam em uma colina. O que estava na liderança tinha cabelos negros parecidos com uma cachoeira e estava coberto por uma única armadura preta. Havia uma longa espada de 1,5 metro de comprimento e 5 dedos de largura na cintura, e seu rosto era todo majestoso, solene e cheio de justiça. Este era o chefe militar da cidade de Chambord, Brook. Os reforços da Chambord estavam aqui. A cerca de 5 metros de onde o reforço estava estacionado, havia 600 a 700 escravos de Chambord resgatados das minas, que estavam correndo para a cidade com a ajuda de compatriotas que saíram para recebê-los. Quando eles entrassem na cidade, o exército de Chambord poderia se aproveitar do terreno para defender-se, e podia até não ser um problema aniquilar completamente esses inimigos que acabaram de aparecer. Lord Brook, há uma mudança na situação. Há 4 ases na formação inimiga. Frank e Drogba foram até Brook e relataram todos os detalhes sobre o encontro.
O rosto de Brock mudou, mas ele rapidamente assumiu a calma. Não há problema, só precisamos segurá-los por um quarto de hora, e poderemos recuar para a cidade para nos defender. Ele franziu a testa e pensou por um segundo, e no instante seguinte, uma série de ordens decisivas desceu rapidamente pelo exército. O prestígio de Brock era alto. Todos imediatamente pegaram as ordens e começaram a se preparar. Logo, a torrente de ferro negro surgiu à vista, e aqueles 4 ases que estavam brilhando com cores diferentes de energia eram os mais notáveis.